Olá, irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, como vocês estão vendo aqui na tela, nós vamos acompanhar aqui este lobo que está pervertendo o Evangelho, terrível. É a igreja, a igreja do Espírito da Verdade, mas na verdade é igreja do Espírito da Heresia. Terrível, irmão. Chega, dói, terrível ver uma heresia que este lobo aqui, pregador, vai falar daqui a pouco, que vocês vão me acompanhar. Primeiramente eu quero revelar para os irmãos quem são esse tipo de homens que estão pregando heresias, tá? Então vamos aqui para Gálatas 1, tá? Gálatas 1, versículo 7, diz assim: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Isso aqui, irmãos, é muito impressionante em você ver esse texto aqui em Gálatas, Esse texto aqui em Gálatas, como realmente revela este homem aqui, que quer perverter o Evangelho de Cristo. Tem muitas pessoas na plataforma querendo perverter o Evangelho de Jesus. A Fernanda do canal Jesus é o Senhor, Mauro Coupe Souza, Sandro Bosa, Eric Ribeiro, Rosa de Saron, Francisco Evangelista. Irmão, é muita gente que perverte o Evangelho, dizendo aquilo que Jesus não falou, tá bom? Então, amado irmão, vamos acompanhar agora esse vídeo aqui. Peço aos irmãos que me acompanhem aqui no visor, na tela, tá? Vamos acompanhar. Olha, o tema desta pérola da graça é: o diabo tomou Santa Ceia. Então vamos entender essa pérola. O sistema religioso acredita que existe o diabo como um ser espiritual. Ponto. O sistema religioso... Vamos meditar aqui. Ele está dizendo que o diabo tomou Santa Ceia. Irmão, que heresia é essa? Que heresia é essa? Então, ele diz também que o sistema acredita que o diabo é um ser espiritual. E na verdade o diabo é um ser espiritual, mas o diabo ele tem um corpo, um corpo celestial, um corpo espiritual. Se Deus quiser que nós vejamos, Deus permite, mas o diabo é um ser que tem um corpo e ele é espiritual. É muito heresia, irmão, que terrível, Vamos acompanhar. O sistema religioso também acredita que existe a Santa Ceia. Nós acreditamos. Então, diabo espiritual, se ele tomou a Santa Ceia, ele participou do sangue de Cristo. Se esse diabo tomou a Santa Ceia, ele também teve comunhão com Cristo. Porque que é que o sistema diz? Que quem toma a Santa Ceia tem a vida eterna. Quem toma a Santa Ceia tem comunhão com o corpo de Cristo. Comeu o corpo de Cristo e bebeu o sangue de Cristo. Era isso que era ensinado no sistema? Então, se o diabo ele tomou a Santa Ceia, então quer dizer que o diabo, além de ter comunhão com Cristo, o diabo também ele participou, E o pior de tudo isto, que ele participou porque Jesus escolheu ele. Então você veja o ninho de cobra, de serpentes que o sistema inventa. Então, olha só, o diabo tomou a Santa Ceia porque Jesus escolheu ele. Jesus escolheu o diabo. Porque Mas que loucura se nós lermos como se... Que loucura é essa deste lobo devorador de ovelhas? Terrível. Como é que ele pode dizer que o diabo participou também do sangue, participou do sangue de Jesus, da ceia? Irmão, é triste, muito triste. Então os irmãos vão conhecer o verdadeiro evangelho sobre questão da ceia.
eu não vou trazer agora, mas eu vou trazer depois. O verdadeiro, qual é a ceia espiritual? Irmão, vamos entender de uma vez por todas sobre a ceia do Senhor. Para você entender de uma vez por todas, tá? Segundo as Escrituras, tá? É terrível, irmão, muito terrível. Então, ele dizer que o diabo participou da ceia e participou do sangue de Jesus também, irmão, sabe, triste, muito, chega a dói, né? Então vamos aqui, irmão, acompanhar o resto, que é terrível. Angélica, longe disso, saravá. Vamos fingir que somos. Quem foi que escolheu o diabo? Jesus. Então, se entrarmos nesse entendimento... Ai, meu pai, triste, irmão, triste, chega a dói, muito triste. É de ficar indignado de ver uma coisa dessa. Dizer que Jesus escolheu o diabo, irmão, aonde é que está na Bíblia isso aí? Aonde é que está na Bíblia que Jesus escolheu Satanás para participar da ceia? Mas muito acalma nessa hora, né? Vamos ver o que ele fala. Vamos ver, veja só. Então, se entrarmos nesse entendimento, o diabo era alguém escolhido por Jesus. A igreja inventa cada coisa, não? Depois, replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu um número de 12, contudo um de vós é diabo. 71. Referia. O sistema religioso também acredita que existe a Santa Ceia. Ponto. Então, este diabo espiritual, se ele tomou a Santa Ceia, ele participou do sangue de Cristo. Se esse diabo tomou a Santa Ceia, ele também teve comunhão com Cristo. Porque que é que o sistema diz? Que quem toma a Santa Ceia tem a vida eterna. Quem toma a Santa Ceia tem comunhão. Dizer que Jesus escolheu o diabo Satanás. Misericórdia, misericórdia. Eu peço aos irmãos, né, que me acompanham, o segundo vídeo, o terceiro, o quarto, dependendo aqui desse vídeo aqui, ok? Então, amado irmão, vamos entrar nesse assunto aqui, tá bom? Vamos lá. Eu quero dizer aos meus amados irmãos que quem escolheu Judas não foi Jesus. Quero deixar bem claro para vocês, não foi Jesus. Quem escolheu Judas foi o próprio pai. Aí o pai falou para o filho chamou Judas Iscariote. Mas quem era Judas? Judas Iscariote, ele era, né, um publicano, né, cobrador de imposto, ele era ladrão, tá certo? Judas era ladrão. Então Judas foi escolhido como filho da perdição, não para participar da promessa, porque a Bíblia diz que os filhos da perdição não participarão da promessa, que é a salvação. Então Judas, ele foi escolhido como filho da perdição. Então Jesus, ele escolheu, né? Deus escolheu um homem. Então o que Jesus chamou ali foi o homem, foi Judas para participar dos 12, foi o homem, ok? Então os irmãos têm que entender que Judas seria usado pelo diabo. Então Jesus escolheu, foi Judas o homem, o publicano, o ladrão. Foi o homem, não foi o diabo. Irmão, é triste. É triste as heresias dessa igreja terrível, muito terrível, né? Essa igreja aqui é terrível pela cepa. Chega, sabe, irmão, muito triste, né? Então nós devemos combater um bom combate, revelando o verdadeiro evangelho, para calar a boca desses homens aqui, terrível, tá? Então Jesus, ele escolheu o homem, não foi Satanás. Irmão, é triste, sabe? É muito triste. Então, amado, vamos acompanhar o restinho, que a gente vai entrar nesse assunto aqui, né? E eu quero aqui mostrar para os irmãos aqui rapidinho. Vou mostrar para os irmãos aqui, vamos lá, tá, amado irmãos? Vamos aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Mateus 27:8, tá bom? Vamos lá para Mateus 27:11. Mateus 27:11, deixa eu ver, peraí.
Mateus, deixa eu ver aqui, rapidinho. Mateus 27, 11, tá? 8. Mateus 27, 8. Deixa eu ver se é aqui, tá? Pronto, eu quero aqui mostrar para os irmãos aqui. Olha só. Tá, veja bem. Nós vamos começar aqui, né? No versículo 3, tá? Para coisa aqui. Mateus 27, versículo 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocando de remorso, devolveu as 30 moedas de prata ao principal sacerdote e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa isto? É contigo. Os fariseus disseram para Judas. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se, tá? Então a Bíblia diz que Judas foi se enforcar, ok? Se a Bíblia diz, nós temos que falar somente o que as Escrituras diz. Realmente Judas foi se enforcar. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-los no cofre da oferta, porque é preço de sangue. E tendo deixa eu ver aqui, tá meio escuro, deliberando, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue, né? Então aquele campo que os fariseus compraram, ali era o cemitério, né? Para os forasteiros, é onde eles matavam e jogavam os mortos dos forasteiros naquele campo lá em Israel, ok? Então ali não era chamado de inferno, não, era chamado campo de sangue, tá? Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliariam, e a deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Então o próprio Jeremias, né, profetizou sobre a questão de Judas, que o ia trair, né? Ia trocar Jesus por moedas, ok? Então tá aqui, amados irmãos. Então aqui, deixa eu ver aqui rapidinho, eu não anotei, irmão, mas deixa eu olhar aqui rapidinho, tá? Deixa eu olhar aqui rapidinho. Procurar o texto aqui, tá? Não está aqui, irmão, né? Talvez em outra hora eu trago para vocês. Deixa eu ver, em outra hora eu trago para você, né? O próprio Jesus dizendo, né, que não foi eu que escolhi a vós, mas o meu Pai quem foi que vos escolheu. Então quem escolheu os 12 foi o próprio Deus, através de seu Filho, ok? Não foi Jesus que escolheu por si mesmo aqueles 12, não. Foi o próprio Pai, falou para o Filho e o Filho saiu escolhendo. Então Jesus, ele chamou, foi Judas, o homem, convidou Judas para participar do 12 e não o diabo. Então Judas seria o corpo aonde o diabo iria usar, ok? Então vamos continuar, irmão. O assunto aqui é muito sério, tá bom? Vamos continuar, olha só que é triste. Depois replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu um número de 12, contudo um de vós é diabo. 71. Referia-se ele a Judas. Abençoado, o diabo é um ser espiritual ou é um adjetivo para se referir a algo ou a alguém? Ali diz que é um adjetivo, porque na verdade esse diabo ele estava se referindo a Judas, que era um traidor.